João, Evangelho, capítulo 6. Quem já encontrou, diga eu já encontrei. Quem quer ajuda, levanta as mãos. João, capítulo 6. Vamos ler? Amém? Quem está feliz com Jesus? Vocês não foram viajar não, né? Tem gente que foi. Para Deus, igreja. Se você vai com Deus. Se você não vai, você fica com Deus também. Ora, Deus, igreja. Deus está conosco aonde a gente for. Amém? Quem gostaria que tivesse na sua vida muitas portas abertas? Deixa eu ver. Existe uma receita para isso. Amém? Existe uma receita para que tenhamos na nossa vida muitas portas abertas. Ora, Deus, igreja. Levante a palavra de Deus. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor nos ensine a sua vontade. Em nome de Jesus, diga assim seja. Amém, graças a Deus. Capítulo 6, lê comigo. A multiplicação de pães e peixes. E depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Versículo 5, então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos? Olha o que Jesus perguntou para Filipe. Onde compraremos o quê? Pães. Para lhes dar o quê? A comer. Interrogação. Jesus fez o quê? Pergunta. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Lê comigo 6. Mas dizia isto para o experimentar. Dizia isso para o experimentar. Porque ele bem sabia, ele bem o quê? Ele bem sabia o que estava para fazer. Ponto. Então, Jesus fez uma pergunta para Filipe. Foi ou não foi? Só que ele perguntou isso para experimentar Filipe. Pastor, Deus nos experimenta? Pode ter certeza que sim. Deus nos permite passar provações? Pode ter certeza que sim. Deus nos permite sofrer? Pode ter certeza que sim. Porque ninguém amadurece sorrindo. Quem está compreendendo, igreja? Pastor, Deus nos permite chorar? Permite. Deus nos permite perder? Permite. Permite. Ele perguntou para Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Quando Deus nos experimenta, não é para o nosso mal. Quando Deus experimenta, eu já fui experimentado muitas vezes. Aqui mesmo em Casa Grande, eu já fui experimentado muitas vezes. Quando eu cheguei aqui, eu já falei isso. Quando eu cheguei aqui em Casa Grande, lá no outro prédio, a gente não tinha onde morar. O pastor continuou na casa, foi para Santa Maura auxiliar e continuou na casa. A gente não tinha onde o quê? E nós pegamos nossas trouxas, nossas malas, nossas bugigangas, eu e o missionário Sara, colocamos tudo dentro do quartinho que tinha lá, a parede com mofo, e a gente não tinha onde dormir. E nós dormíamos no altar, na madeira, no chão. Quem está compreendendo? Até que alguém depois nos doou uma cama, um colchão. A gente estava dormindo no chão. Isso depois de um pouco mais de 10 anos como pastor. De novo, passando por isso. Então, eu já fui experimentado e sou experimentado e serei experimentado diversas vezes. Seja de uma forma ou seja de outra. Deus nos permite sermos experimentos. Quem sabe você não esteja sendo. E não é para o mal, não. Essa doença não é para a morte. Esse problema não é para você acabar com a tua vida.
Há problemas que a pessoa cria e há problemas que Deus permite a pessoa passar. Glória a Deus. Há desertos que a pessoa mesma vai. A Bíblia diz que Elias, ele mesmo se foi ao deserto. Mas há desertos que o Espírito Santo nos leva. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Diga glória a Deus. Então, Deus nos permite para que a nossa fé seja provada e na nossa perseverança possamos exaltar e glorificar o nome daquele que vive eternamente. Diga glória a Deus, igreja. Então nós não podemos desistir. Glória a Deus. Se você estiver sendo experimentado, persevere e seja o quê? Fiel. Seja fiel. Versículo 7. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quantos pães, igreja? Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase quantos? Quase 5.000. A Bíblia relata que tinha quase 5.000. Nós podemos ter duas visões aqui, ou 2 entendimentos. Porque na época de Moisés, a Bíblia relata que tinha tantos homens, fora mulheres e crianças. Então aqui, ou tinha quase 5.000, número exato, ou tinha esse número, fora mulheres e crianças, que ia dar quase 10. Mas seja esse número aqui, ou quase 10, só tinham 5 pães, é isso mesmo? 5 pães e 2 peixinhos. Glória a Deus. Sabe qual é o grande problema do ser humano? Eu escutei um pregador falar isso aí ontem na mensagem. Sabe que é um grande problema de muitos de nós? Que nós, às vezes, não damos valor para o pouco que temos. Está entendendo, sim ou não? E, às vezes, não sabemos trabalhar com o pouco. Por exemplo, tem gente que quer abrir um negócio. Tem pessoas aqui que têm vontade de ter um negócio. Quem tem vontade de ter o seu negócio? Deixa eu ver, em nome de Jesus. Mas tem muitas pessoas que têm a vontade de ter o seu negócio, mas elas querem começar grande. Está entendendo, sim ou não? Tem pessoas que querem começar um negócio, mas elas querem começar como? Grande. Elas não sabem começar com o pouco que ela tem. Ela acha que para começar ela tem que, uma coisa grande. Sendo que o correto é começar pequeno e o quê? Crescendo, crescendo, crescendo. Diga agora a Deus, igreja. Você vê que Deus, ele sabe trabalhar com pouco. Sabe ou não sabe? Lembra daquela mulher viúva? Se eu não me engano, ela falou assim, é que tinham 2, né? Tinham 2, a Bíblia relata sobre 2, se eu não me engano, mulher viúva. Mas uma falou assim, tua serva só tem, acho que um pouco de azeite, um pouco de farinha na botija. Né? Azeite e farinha, tem só um pouco. Vou fazer para mim, meu filho, comê-lo-emos e morrer. Só que Deus, fala assim, por favor, Deus sabe trabalhar com pouco. Agora você vai ser humilde. Glória a Deus. Fala assim, eu não sei trabalhar com pouco. A gente não sabe. Porque a gente quer trabalhar só com o quê? Com muito. Não, vou começar o meu negócio, mas a pessoa quer começar o negócio com o quê? Com muito. Não, pastor, eu vou vender marmita, mas eu vou esperar para abrir um lugar, alugar um lugar, comprar panelas novas, fazer não sei o quê. Mas você já tem fogão na tua casa, panela na tua casa, pode começar vendendo pela internet, pelo iFood, pelos aplicativos. O grande problema é que as pessoas não sabem começar ou trabalhar com pouco. E aquelas que sabem trabalhar com pouco, elas crescem, diga glória a Deus, e se tornam grandes. Então, Jesus, ele sabe trabalhar com o quê? Com pouco. Versículo 10, disse Jesus, fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Lê comigo o versículo 11. Então Jesus reclamou. Não? Ah, não foi não? Lê comigo então. Então Jesus fez o quê? Então, versículo 11. Então Jesus tomou os pães. Quantos pães eram? E quantos peixes? E quantas pessoas para comer? Quase 5.000.
Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, e tendo dado, ele agradeceu, tendo dado graças. Peraí, gente, peraí. Jesus pegou o pão, fez o quê? Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, ele agradeceu? Mas se tinha quase 5.000 homens ou mais, não ia dar para todo mundo. Ou seja, ia haver fome ali. Estava tendo necessidade aonde? Ali. Mas, mesmo tendo necessidade, Jesus agradeceu pelo que tinha. Jesus não olhou para aquilo que não tinha e reclamou. Jesus olhou para aquilo que tinha e agradeceu. Diga glória a Deus. Sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema? Que as pessoas, muitas das vezes, não olham para aquilo que têm. Elas olham para aquilo que elas não querem. Não têm. Está entendendo sim ou não? Porque se você falar assim, pastor, eu estou numa luta tão grande, financeiramente falando, que nunca passei por isso. Talvez você fale assim, nunca passei, ou já passei e estou passando de novo. Que chega no metade do mês ou no final, não tenho dinheiro para comprar mistura. Eu vou vivendo com arroz, feijão, e farofa e ovo. Mas agradeça pelo que você tem. Diga glória a Deus. Agradeça. Eu já dividi uma marmita com a minha esposa, lá numa rodoviária, indo para o Amazonas. Eu já dividi. Eu já fiquei caçando moeda para tentar ver se eu conseguia comprar um sorvete. Quem está compreendendo? Na vida nós somos experimentados. O problema é, se você for experimentado e você reclamar. Porque o que fez o povo ficar 40 anos no deserto não foi a vontade de Deus. Foi porque o povo reclamava. O povo reclamava. Moisés, você nos tirou do Egito para quê? Melhor seríamos estar lá no Egito. Lá tinha comida, a gente sofria, batiam na gente, era trabalho escravo. A gente comia, tinha comida. Aqui estamos aqui no deserto. Vamos morrer aqui? O povo reclamava. Deus mandava maná. Deus fazia água sair da rocha. Deus fazia sinais. Deus fazia prodígios, milagres. E mesmo assim o povo não olhava para a promessa que Deus havia prometido. Vou levar vocês para uma terra ampla, uma terra boa, deleitosa, que manda leite e mel. Vocês vão ser fartos. Mas o povo não olhava para a promessa. O povo não olhava para a promessa de Deus. O povo olhava para aquilo que estava faltando. Para aquilo que faltava. E quem olha para aquilo que falta, nunca dá valor ao que tem. Quem está compreendendo? Nunca dá valor ao que? Jesus pegou os 5 pães, 2 peixes, fez o quê? Deu graças, pois agradeça a Jesus. Se você falar assim, pastor, não tem carne para comer, agradeça, levante o prato com feijão, farofa, com arroz, feijão, ou seja o que for, agradeça. Glória a Deus. Se você está enfrentando uma enfermidade, agradeça por você estar vivo. Diga glória a Deus. Agradeça a Deus por tudo, seja grato. Porque a gratidão abre portas. Diga glória a Deus, igreja. Olha o que aconteceu. Jesus tomou o pão, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Quanto eles? Peraí, Jesus regulou a comida? Sim ou não? Fala assim, Jesus é maravilhoso. Diga glória a Deus, igreja. Tá ligado aqui? Tá ligado? Jesus não regulou não, né? Vamos ler de novo? Distribuiu igualmente os peixes, quanto o queriam. Ou seja, eles comeram à vontade. Jesus não é igual o pastor Davi. Eu não, eu sou pequeno, eu sou mau. Jesus falou, vós sois maus. Foi ou não foi? Nós somos maus. Mas e Jesus? Jesus fala assim, Jesus é maravilhoso. Ele falou isso. Vós sois maus, mas vosso Pai Celestial, Ele é bom. Ele sabe dar boas coisas para os seus filhos. Qual é o pai que seu filho pedir pão dá pedra, pedir peixe dá uma cobra? Vós que sois maus, sabeis das boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste. Quer ver, tem dia que o pastor fala assim, o pastor vai entregar o azeite ou alguma... Aí tem gente que quer pegar 2, 3, 4... não é? Tem dia que o pastor vai entregar um óleo do fogo consumidor, o azeite, vai entregar pão, algum alimento, o pastor vai entregar alguma coisa. Aí tem gente que quer pegar mais de um, não é? Pastor me dá 2, pastor me dá 3, pastor me dá
Me dá 3 azeites aí que eu vou levar um para mim, um para o meu filho, um para o meu vizinho. Pastor, me dá 4. Aí tem hora que o pastor fala assim, ó, é um para cada? É ou não é? Pastor enjoadão, né, gente? Mas Jesus é maravilhoso, porque ele distribuiu os pães e ele deixou à vontade. Ó, pode pegar à vontade. E o que aconteceu? E disse Jesus, versículo 12, vamos ler o 12, quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram. Peraí, sobrou? Mas não eram quase 5 mil homens? E só 5 pãezinhos? E 2 peixinhos, sim ou não? Como é que sobrou? Porque houve a multiplica, porque o pouco com Deus, com gratidão se multiplica. Diga agora a Deus. Aqui, ó. Recolhei os pedaços. Olha o que Jesus falou. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada... Jesus não gosta de desperdiçar as coisas. Deus não gosta de desperdiçar o quê? As coisas. Tem gente que desperdiça demais. Tem gente que está sempre jogando coisa o quê? Fora, comida fora. Deus não gosta de desperdício. O que ele falou? Ó, todo mundo comeu, se fartou, agora recolhe, traz os pedaços que sobraram para que nada se perca. Para que nada se perca. Fala assim, Deus não gosta de desperdício. Não gosta. Assim, pois, o fizeram. Encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Peraí, eles comeram e sobrou quantos cestos? 12. Lê comigo 13. Assim, pois, o fizeram. Encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Porque Jesus buscava a glória de Deus, não a dele. Glória a Deus, igreja. Quer dizer, quase 5 mil homens comeram, correto? 5 pãezinhos e 2 o quê? Peixinhos. Quantos cestos sobraram? Está vendo? Como que a gratidão, ela abre portas. A gratidão faz Deus abençoar. Seja grato pelo que você tem. Diga glória a Deus. Você está aí vestido. Tem gente com frio. Tem gente com frio. Tem gente... Todos os anos pessoas morrem com frio. Mendigos morrem com frio. Posso falar sim ou não? Tem gente que tem tudo para arrebentar. Tem gente que tem tudo para dar o quê? Para dar certo. Mas o problema é que a pessoa anda com gente que é cabeça dura. O problema é que a pessoa toma escolhas o quê? Erradas. E anda com gente errada, toma escolha errada. E só vai afundando na vida. Agora, quando a pessoa ela anda com gente que é de Deus, ela tem a visão de Deus, ela ouve a voz de Deus, ela tem a direção de Deus, e ela é grata a Deus, mesmo pelo pouco. Hoje, eu estou pregando, aqui na igreja eu prego para 70, 85 pessoas, ou 90 às vezes. Mas eu já preguei para uma pessoa. Eu já preguei para quantas pessoas? Uma. Eu já preguei para uma pessoa. Eu já preguei para 2 pessoas. Eu já passei em igreja, lá no Piauí, que domingo de manhã não tinha reunião. E quando aparecia alguém, era 2 pessoas, 3 pessoas. E eu fazia o quê? Fazia a reunião. Diga glória a Deus. Nós temos que ser grato a quem? Se eu for grato a Deus pelo que eu tenho, se eu for grato a Deus por essa igreja que eu prego com 80, 70 pessoas, daqui a um tempo eu vou pregar para 150, 300, 1000, diga glória a Deus. Então, seja grato a Deus, porque a gratidão, ela abre o quê? Ela abre portas. Você quer ver uma coisa? E foram quantos cestos que sobrou? 12. Diga glória a Deus, igreja. 12 cestos. Por que sobraram 12 cestos? Por quê? Que sobraram 12 cestos. Por quê? Por que não sobrou 3 cestos? 5. Por que não sobrou 10? Por que sobrou 12? Por quê? Bom dia. Bom dia, igreja. Diga graças a Deus, gente. Por que sobraram 12 cestos? Por quê? Vira para o seu irmão e fala assim, foi de propósito. Por favor, fala, missionário, foi de propósito.
Glória a Deus. Foi do quê? Foi do quê, igreja? Foi de propósito. Foi de propósito. Jesus multiplicou os pães e foi de propósito. Ele fez sobrar 12 cestos de propósito. Para que os 12 apóstolos segurassem os 12 cestos. Cheios. Diga glória a Deus. Cheios. O que é seu ninguém vai tomar. Diga glória a Deus. O cesto já está nas suas mãos. Diga glória a Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai encher os seus cestos. Amém? De repente o seu cesto está vazio. Pastor, meu cesto só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas se você levantar esse cesto com 5 pães e 2 peixinhos, daqui a pouco esse cesto seu vai estar cheio, transbordando, e você vai ter para você e vai ajudar muita gente. Diga glória a Deus, Deus. Mas agradeça por esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos. Glória a Deus. Agradeça, agradeça. Gente, a gratidão é algo grande, pessoal. Eu estava meditando nessa palavra ontem. A gratidão é coisa o quê? É coisa grande. Amém? Abre lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo 17. Vai voltando um pouquinho. Volta um pouquinho, você vai achar em Lucas. Lucas, capítulo 17. Glória a Deus. Tá ligado? Lucas, capítulo de número 17 e versículo de número 11. Verso 11. Glória a Deus. Quem quer ajuda para encontrar? Alguém não achou? Quem já achou, diga graças a Deus. Lucas 17, versículo 11. Lê comigo o texto, versículo 11. Lucas 17 e verso 11. Lê comigo. Versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. 17:11. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10. Quantos leprosos? 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que Jesus falou? Vai, ide, pode ir, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram, no caminho eles foram purificados. Gente, o que mais me toca, sabe, dos milagres, é a cura de leprosos. Isso me toca muito, cura de leprosos. Eu já vi assim pessoalmente, assim na minha frente, o apóstolo, várias vezes o apóstolo abraçar leproso, lá no Braz, em Santa Amaro. E eu lembrei agora. Quem lembra das 21 vigílias que teve em Santa Amaro há muitos anos atrás? Quem lembra dessas 21? Você foi? Foi uma bênção. Diga agora a Deus, eu estava lá. Amém, gente? Uma bênção. Eu lembro uma vigília que o apóstolo fez. Eu não lembro se foi uma criança. Acho que foi uma criança. Estava com lepra. E o apóstolo estava com muita fé esse dia. Ele estava num daqueles dias, sabe? Ele estava revoltado assim na fé. Estava com muita fé, muita unção. Ele falou assim: vai sumir agora a lepra. Alguma coisa assim ele falou, que ia sumir na hora. Daqui a pouco já não tem mais. E ele continuou na reunião e daqui a pouco, não sei se alguém vai lembrar disso aqui. Se você tem memória boa, você vai lembrar. Daqui a pouco chama a pessoa, já começou a cair as escamas. Já começou a lhe sarar. Não ficou limpinho, lisinho na hora. Mas já parou de coçar, já começou a cair, às vezes já começou a limpar. Quem lembra disso aí? Você lembra? Lembrou disso aí? Foi forte ou não foi? Gente, a cura de lepra é um dos milagres que mais me comove, mais me toca. E aqueles homens, eram 10 homens que estavam... Quem tinha lepra ficava para fora da cidade, não podia entrar na cidade. Ficava num lugar afastado. E aqueles homens pediram a Jesus a cura. Quando o Senhor passava ali. Versículo 14. Ao ver-o, disse-lhe Jesus: ide mostrar aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Diga glória a Deus. Versículo 15. Quantos? Por favor, faz assim com o dedo. Dos 10, vendo que fora... Quantos foram curados? Os 10. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra
aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era estrangeiro, era de outra nação, era samaritano, outro povo, samaritano. Então, lê comigo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé salvou. Está vendo? Diga glória a Deus. Amém. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você está vendo? Você está vendo como é forte a gratidão? Jesus perguntou, não foram os 10? Só foi um que voltou. E isso é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Sempre aconteceu, sempre vai acontecer. E sempre vai ser assim, só muda os personagens. Só muda as pessoas. Acontecem as mesmas coisas, só muda as pessoas. Tem gente que está na igreja, mas está em busca daquilo que Deus pode dar e oferecer. Quando Deus der, ela não vai vir mais na igreja. Quem está entendendo? Quando Deus der o que a pessoa quer, ela não vai vir mais aonde? Na igreja. É os 9 que foi curado e não voltou para quê? Para agradecer. É os 9 que foram ingratos. Porque o que interessa é o que Deus pode dar, não aquilo que Deus é. Está entendendo sim ou não? Então, aquele rapaz samaritano, ele voltou dando glória a Deus. Ele voltou. Ele foi agradecer pela cura que ele recebeu. Diga glória a Deus. Ele foi receber. Isso representa exatamente isso, que muitos que às vezes vêm na igreja, quando recebem aquilo que quer, deixam de vir. Só que a pessoa não reconhece. Ela fala: jamais eu vou sair da igreja. Jamais eu vou sair da onde? Pastor, jamais, eu sou fiel. Pois o Pedro falou assim para Jesus, quando o Senhor falou que o Filho do Homem ia sofrer, ia morrer, ia ressuscitar. Mas o Pedro falou assim: jamais, o Senhor não vai morrer não. Senhor, para que o Senhor vai morrer? Por ti darei a minha vida. Mas Jesus falou: Pedro, o galo vai cantar 3 vezes antes de você o quê? Negar. Foi ou não foi? Agora vai cantar 3 vezes. 3 vezes. Não, Senhor, por ti. Não, Senhor, jamais, jamais. Agora eu lembrei. Jesus falou assim: vocês vão me deixar e eu vou ficar só. O filho do homem vai sofrer, vai padecer. No 3º dia vai ressuscitar. Vocês vão me deixar só, vocês vão me abandonar. Porque Deus conhece o quê? O futuro. Jesus falou: vocês vão me abandonar. E Pedro falou assim: jamais, não, eu não. Ainda que todos deixem o Senhor, eu jamais vou deixar o Senhor. Por ti eu vou dar minha vida. Mas eu não deixo. Mas quando chegou na hora, o que aconteceu? Pedro negou 3 vezes. Você estava com ele, não estava? Não, eu não conheço esse homem, não. Esse modo de falar, você estava... Não conheço. A pessoa não reconhece. Por isso que a pessoa ela tem que ter uma vida espiritual estruturada, enraizada no amor de Deus. Diga glória a Deus. Porque quando Deus te der a sua casa própria, e você relaxar com Deus, então isso vai ser ruim para você, vai ou não vai? Se Deus der a chácara que você quer, o marido que você quer, a esposa que você quer, o filho que você quer, os filhos que você deseja, o emprego que você quer, o salário que você quer, tudo bem, mas quando Ele te der, tomara que você não relaxe. Tomara que você não fale assim: pastor, não estou mais com tempo para vir na igreja, estou muito corrido, é muito trabalho. Deus dá, mas Ele também tira. Tira ou não tira? Ele dá. Se a pessoa não é grato no nível que tem que ser, vai chegar uma hora que Ele vai tirar. Vai chegar uma hora, Ele não vai tirar, Ele vai permitir que você perca. Para a pessoa se voltar de novo para Deus, buscar mais a Deus, vir mais na igreja, ser mais fiel. Entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Diga glória a Deus. Deus tem o controle. Agora o que Deus quer é a nossa gratidão. Deus quer a nossa gratidão. Você vê que só um voltou para dar glória o quê? Glória a Deus. Muitas pessoas que foram abençoadas e não voltaram mais à casa do Senhor. Tem pessoas que falavam assim:
Quando Deus me abençoar, então eu vou ajudar a obra, eu vou ofertar, vou devolver meu dízimo. Deus abençoou. Prosperou, ganhou um grande salário. Mas quando recebeu, se esqueceu de quem? De Deus. Então, nós temos que ser gratos. Glória a Deus, igreja. Quantos que foram curados? Quantos que voltaram? Está vendo? Só um voltou para dar glória a Deus. Só um voltou. Tem gente que tem mania de reclamar. Acorda de manhã e já reclama. Cadê meu chinelo? Não sei o quê. Tá sol. Tá muito calor hoje. Tá chovendo. Ah, já tá chovendo. Né? Se bestar, se bobear. Tem gente que reclamou hoje já. Tem gente que olhou. Hã? Tem gente que olhou assim. Ah, mas tá frio. Ah, não, meu Deus do céu. Todo esse frio não vai embora. Tá reclamando. Se tá chuva, reclama. Tá sol, reclama. Deus fica assim. Eu acho que Deus fica assim. O que eu mando agora? Porque eu vou mandar o sol, reclama do sol, muito calor, não aguenta esse calor. Mando chuva, regar a terra, germinar, molhar as plantas, reclama. Está chovendo. Deus manda um ventinho, uma brisa, frio, reclama. Calor, reclama. Tudo reclama, nada está bom. Tem pessoas que são assim, entendeu bem? Isso é ruim. Porque a gratidão, ela abre portas, mas a ingratidão fecha muitas portas. Então nós temos que ser gratos. Glória a Deus, igreja. Pergunta para um cego se ele queria enxergar. Pergunta para um paralítico se ele gostaria de andar. Pergunta para alguém que está na beira da morte, enfrentando um câncer, se ele gostaria de trocar a luta dele pelo problema que você tem. Então, nós temos que ser gratos a quem? A Deus, gente. Deus deu essa palavra ontem para mim. Nós temos que ser gratos a quem? A Deus. Na nossa gratidão, Deus vai multiplicar. Diga agora a Deus, igreja. Multiplicar. Agradeça a Deus por tudo que Ele te dá. Em nome de quem? Que Ele vai só acrescentar na nossa vida. Glória a Deus, igreja. E ó,